Que bom poder adorar a Ti, grande Deus, Criador e sustentador da vida, o Espírito Santo que habita em nós e Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. É para a Tua glória, Pai, Filho e Espírito Santo, que estamos aqui para proclamar a mensagem do Natal, do nascimento do Salvador do mundo. Que o Senhor continue falando e ministrando os nossos corações e trazendo todo o pensamento cativo à verdade e à essência do Evangelho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Domingo que passou nós passamos aqui com vocês conversando sobre as alegrias do Natal. Eu fiz uma pesquisa nos 4 evangelhos e eu percebi que a palavra alegria, júbilo e regozijo está na história de Zacarias e de Isabel, na história de Maria, porque o anjo disse a ela: alegra-te, ó favorecida. Na história do menino que estava no ventre de Isabel, que era João Batista, porque quando Maria foi até a casa de Isabel, a criança de Isabel estremeceu de alegria, diz o texto bíblico. Depois nós encontramos os pastores, quando de repente os anjos aparecem e proclamam: eis que vos trago novo de grande alegria. E os pastores também, quando eles viram a estrela pousar na casa em Belém, diz o texto bíblico que eles se alegraram. Então a alegria está em todo o enredo da história do Natal. A presença de Jesus sempre irradia alegria. Desde os evangelhos nós vemos isso, depois no livro histórico de Atos, quando Jesus foi proclamado a todas as nações da terra por ordem da própria palavra, ide por todo o mundo, e vocês devem ser testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E dentro desse cumprimento nós deparamos com a história da igreja lá em Atos 8, 4 a 8, que diz o seguinte: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Quero aproveitar o enredo dos 87 anos da nossa cidade e pensar sobre a alegria que influencia qualquer cidade. E queremos pensar na nossa cidade, de que forma a gente pode contagiar e influenciar a sua cidade com alegria, com base nesse texto. Porque no versículo 8 vocês perceberam que o texto bíblico disse assim, o último versículo: e houve grande alegria naquela cidade. Samaria era uma capital. E dizem os teólogos, os arqueólogos, estudiosos, que na época de Jesus, a província de Samaria, porque não era uma cidade só, era uma província, um estado, tinha aproximadamente 200 mil pessoas. Hoje Dourados tem 225 mil pessoas aproximadamente. Então era uma cidade, uma província parecida como a nossa cidade. E Jesus já tinha passado nessa cidade de Samaria. E lá teve encontro com uma mulher samaritana que estava buscando água no poço. O texto que o Evangelho registra narra que por causa da perseguição, os cristãos saíram de Jerusalém, e aqui fala que os dispersos saíram, e eles chegaram em Samaria, nessa província, e Filipe estava junto com esses dispersos proclamando o Evangelho. Por isso eu queria pensar nesse tema, a alegria que influencia a cidade, de forma bem objetiva. Em primeiro lugar, a alegria que influencia a cidade pela boa notícia compartilhada, porque a palavra evangelho é boa notícia. É tão legal receber uma notícia boa, porque isso traz alegria ao nosso coração. E esse texto diz que eles saíram a pregar por toda parte a palavra, falar da boa notícia. Alguns distinguem a postura dos dispersos, da maioria, da postura de Filipe, o evangelista. Porque a palavra de Filipe era mais formal, ele poderia ser chamado de um evangelista. E uma palavra grega utilizada para quem que proclama a palavra é um querigma. Querigma, ou que a palavra
tem aquela ideia do arauto que estava diante do rei, dizendo: fulano de tal está chegando da cidade de Chipre para cumprimentar a vossa alteza. Esse era o arauto, aquele que pregava, que anunciava, um proclamador público, como se acontece nas solenidades. Mas os dispersos, a maioria, tagarelavam. O que é tagarelar a palavra? Eles compartilhavam: olha o que Jesus fez com a minha vida, olha o que Jesus fez com a minha vida, eu era assim, agora Jesus me transformou. E Filipe anunciava com autoridade. Então, uma cidade que recebe a influência da alegria, ela é contagiada pela palavra, pela notícia boa que é compartilhada. Em segundo lugar, pela palavra de esperança aos necessitados, porque o texto diz que ele anunciava a Cristo. Por que necessitado? Cristo é a palavra grega para Messias no hebraico, e Cristo significa ungido. E a esperança sempre de Israel, até hoje o povo judeu aguarda o Messias. A esperança de libertação, de solução dos seus problemas, a esperança de um Salvador, até hoje eles aguardam o Messias. E Filipe já tinha consciência que Cristo, ele era o Messias. E o texto bíblico diz que as multidões atendiam unânimes. Não era um grupinho pequeno, mas eram muitas pessoas, muita gente. E qual foi o sentimento de Jesus diante das multidões? Porque certa vez o Evangelho registra assim: e vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam dispersas como ovelhas sem pastor. Como Jesus olha para você e para mim, como Jesus olha, prefeito, para a nossa cidade, como essas pessoas estão. E Jesus olhava com muita compaixão, porque via pessoas dispersas. Nós vivemos um mundo hoje das pessoas dispersas, muita gente e pouca relação. E Filipe diz que as multidões atendiam. Eu fui olhar essa palavra atendia, ela tem um significado interessante. A palavra atender aqui é aquele navio, aquele barco que está agora no porto, atracou no porto, como barco que está na deriva, está no alto mar, às vezes cheio de revoltas pelas ondas do mar, mas de repente ele atraca no porto. Então ele compara que as pessoas viviam assim, soltas, apavoradas, cheias de problemas e um monte de questões, e de repente eles atendem a palavra, quer dizer que eles atracam a sua vida no porto, que é Jesus. É isso que esse texto está dizendo. E a palavra unânimes é uma palavra muito linda, é homotumandon, uma palavra grega que significa eles estavam unânimes, no mesmo alinhamento. É como uma orquestra que toca na mesma harmonia, na mesma sintonia, afinados. Quer dizer, toda aquela multidão atracou no porto, que é Jesus, e agora estavam de forma uníssona, ouvindo a palavra de Filipe. Qual é o sentimento diante de uma multidão perdida, carente, sem esperança, como a gente tem visto nos últimos tempos? O Senhor toca essas vidas e traz elas para o porto, e elas começam a ter uma linguagem uníssona. Em terceiro lugar, a alegria que influencia a cidade pela manifestação dos sinais do poder, da glória e da majestade de Deus. Porque o texto bíblico aqui diz que as multidões, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, que Filipe fazia. Sabe que as pessoas hoje aí fora na cidade quer ver no povo de Deus, no povo evangélico, e não só ouvir, quer ver e ouvir. Porque tem muitos que falam, mas que não vivem. Por isso que aquele ditado faz muito sentido: o que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. E para Filipe, as pessoas ouviam e viam. Algo que batia, que conferia. E na vida dos cristãos, nós esperamos que os evangélicos da cidade de Dourados, os cristãos na cidade de Dourados, possam refletir a luz de Jesus de tal forma que as pessoas ouçam e vejam na vida desses homens e mulheres, pessoas que irradiam a paz, a alegria e a presença de Deus, porque os sinais autenticam a nossa fé. E em penúltimo lugar, a alegria que influencia a cidade pela libertação dos cativos. O texto bíblico diz que os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Olha, infelizmente tem pessoas céticas que não acreditam, mas a força do mal opera, ela age nas instituições, e hoje eu tenho percebido que ela tem agido muito no nosso país. E a gente precisa entender que a palavra proclamadora de Jesus, essa alegria vem
e corta os grilhões das prisões, dos cativos do diabo. Inclusive Jesus veio para quebrar todas as correntes e os oprimidos do diabo. Jesus veio fazer isto. E esse texto deixa bem claro isso. Então, quando numa cidade há libertação de cativos, a alegria se instala. Por isso que houve alegria, porque Satanás, os demônios, eles oprimem. Ele leva as pessoas a viverem infelizes, deprimidas, pensamentos suicidas. E pode ser até que você, que aqui está nesta noite, se sinta assim. Mas eu quero trazer uma palavra de libertação, porque a alegria vem na sua vida, a alegria vem na sua casa, a alegria vem na cidade, quando há libertação de cativos, quando há proclamação desta palavra. Então, meu amigo, você que não consegue dormir, que você tem perturbação noturna, você que vê vultos, você que sente medo, você que sente estar sendo perseguido, você que sente oprimido, escute: Jesus veio libertar a sua vida. Jesus veio trazer a alegria, porque ela vai se instalar na sua vida quando você for liberto. E conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Cristo é a verdade. E você que está preso em vícios, você que está com grilhões em pecados, preso no seu passado que te condena, você que está preso nas mágoas e ressentimentos, escute: Cristo te liberta. E quando a libertação vem, a alegria se instala. Foi isso que eles viram na cidade. A palavra é proclamada, as pessoas veem os sinais, os cativos são libertos, e por fim a alegria que influencia a cidade pela ação terapêutica do Evangelho. Porque no texto bíblico você encontra comigo que muitos paralíticos e coxos foram curados. E eu queria dizer que aqui não se encaixam apenas as doenças e as enfermidades físicas, mas também as doenças e enfermidades emocionais. Ontem eu fiz uma visita num dos hospitais, em 3 situações distintas, todas deprimentes. Um com câncer, que reincidiu e deu metástase. Outra de uma senhora com um homem especial, que é o seu filho, e ela cuidando. E outro com uma doença também muito delicada. Quando o Evangelho chega na vida das pessoas, suas neuras, suas angústias, suas depressões, elas recebem de Deus, em Cristo Jesus, a cura terapêutica. Aqui nós temos várias pessoas que já experimentaram isso. Jesus sarou as suas emoções. Nós temos visto milagres também de Deus físicos, Deus sarando algumas enfermidades graves. Alguns anos atrás, uma pessoa que era dessa igreja, vinculada aqui, mas em Maracaju, Amélia Estivel, um médico cirurgião desta igreja abriu e falou: pastor, está tudo tomado, ela tem poucos dias de vida. Amélia Estivel até hoje está em Maracaju. Se você quiser, eu passo o telefone dela e você vai ligar para ela. Milagre de Deus. E a gente tem visto Deus curando pessoas fisicamente e emocionalmente. Pois bem, Jesus é o médico dos médicos. Pelas chagas deles a gente foi sarado. Ele conhece as suas entranhas, cada vértebra, cada célula do seu corpo. Jesus conhece. Ele pode soprar sobre a sua vida saúde e fazer uma cura plena nas suas emoções. A palavra dele cura, o amor dele traz vida e abraça você. A misericórdia dele alcança na sua miséria, e a sua graça te estende a mão e te perdoa. A compaixão dele o aproxima de você. Por isso que quando Filipe e os dispersos, os cristãos dispersos em Samaria, quando eles chegaram, aconteceu tudo isso. A alegria tomou conta da cidade. É o desejo do nosso coração. A alegria tome conta da sua vida. A alegria tome conta da sua família. A alegria tome conta da nossa cidade. De que forma? Quando você perceber que a boa notícia é compartilhada. Você que recebeu o Evangelho, fale, tagarele. Fale do amor de Deus a essas pessoas. Como que a alegria vem? A palavra de esperança aos necessitados. Eles atenderam unânime, atracaram um navio no porto. Muita gente precisa desse lugar mais tranquilo, e Deus te chama para isso. Quando que a alegria vem na sua vida e na casa e na cidade? Quando os sinais são ouvidos e vistos na vida dos cristãos. Quando os cristãos agem com poder e autoridade, e cativos do diabo são libertos. E quando há uma ação terapêutica do Evangelho.
Feche os seus olhos. Você que aqui está, quer para a sua vida essa alegria que tomou conta de Samaria? Você que aqui está, quer esta alegria na sua família? Você que aqui está, quer esta alegria para o seu bairro, para a sua vizinhança, para o seu condomínio, para a sua cidade? Ora comigo assim. Pai, obrigado por Jesus, que é Ele quem traz a verdadeira alegria para a minha vida pessoal, para a minha família, para a minha casa, para a minha cidade, para o meu bairro, para o nosso estado, para o nosso país. Que as pessoas se voltem para o Senhor, que o Evangelho seja compartilhado e que a palavra de esperança seja transmitida aos necessitados, que os sinais sejam vistos e que haja libertação dos cativos e que o Evangelho terapêutico de cura possa entrar em todos os lugares por nossa vida, em nome de Jesus. Amém.